Tá valendo? O blá 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 no X, no YouTube, começou com Lula. Lula na cabeça, porque Lula hoje foi entrevistado na rádio Itatiaia. Oi, é Itatiaia? É Itatiaia? Itatiaia, Isso Itatiaia. mesmo. E ele falou coisas interessantes, a gente separou. Vamos então agora dar um confere aí na entrevista do Lula, nos melhores. Só um pouquinho, só para fazer um rápido comentário. Eu acho que a gente tem que entender, eu acho que está todo mundo entendendo, claro que o Lula já está em modo de eleições, né? Modo de eleições. Ele agora perdeu a inibição, aquela preocupação com, não é a hora ainda de me dizer candidato. Ele viu que chegou a hora. Ele ainda não disse, ainda dizendo, não, claro, vamos ganhar o jogo, etc e tal. Aí quando pergunta, mas o senhor é candidato? Disse, bom, olha, se a saúde não me aprontar nenhuma surpresa, eu serei candidato. Mas ele já avançou esse ponto. Mas o avanço dele maior em se mostrar como um candidato é quando ele parte para o ataque aos adversários, coisa que antes ele não estava fazendo, ou fazia indiretamente. Agora não. Agora ele está se sentindo à vontade, até porque as pesquisas indicam que ele está recuperando parte da popularidade. O clima está mais favorável a ele desde o momento em que seu Dudu Bolsonaro foi lá dar uma de embaixador do tarifácio junto ao Trump. Aí agora ele está mais desinibido e chamando os adversários para briga. Vamos ver aí. Essas eleições para presidente da República serão as eleições definitivas para este país. Quem quer manter o Estado democrático de direito, quem quer manter o Estado efetivamente democrático, ou quem quer a implantação, sabe, de mentira nesse país. O deputado que fez uma campanha, sabe, contra as mudanças que a Receita Federal propôs, e agora está provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado. E nós não vamos dar trégua para o crime organizado. Nós não vamos dar trégua. Não se discuta anistia, Edilene. É uma coisa tão impertinente. Ou seja, ninguém foi ainda condenado, o homem não foi nem julgado. Ele já está querendo, sabe, anistia, ele já está dizendo que é culpado e quer ser perdoado? Não. Ele tem que primeiro provar a inocência dele. Ele está tendo direito à presunção de inocência que eu não tive. Então ele que se defende, ele que prove que é mentira. Ele que prove que não tinha caminhão com bomba no aeroporto de Brasília. Ele que prove que ele não tinha um plano arquitetado para matar o Lula, para matar o Alckmin, para matar o Alexandre de Moraes. Ele que prove, sabe, que não foi ele que organizou a ocupação na frente dos quartéis brasileiros. O senhor vai assistir o julgamento? O senhor vai Não, acompanhar? eu não vou assistir julgamento, não. Tem coisa melhor para fazer. Não é a figura do Bolsonaro que está sendo julgada. O que está sendo julgado é o comportamento desse cidadão que foi presidente da República em função das denúncias e das delações feitas, sabe, e das provas apuradas pela Polícia Federal. Então, se ele cometeu crime, ele vai ser punido. Se ele não cometeu, ele será absolvido. E a vida continua. É assim. Ele não pode exercer o mandato dele. Eu já falei com o presidente Hugo Mota, já falei com vários deputados, de que é extremamente necessário caçar o Eduardo Bolsonaro, porque ele vai passar para a história como o maior traidor da história desse país. Aliás, um dos maiores traidores da pátria do mundo, porque ele sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, sabe, denunciar o Brasil e ficar mentindo com relação ao Brasil, porque as acusações que o Trump fez ao Brasil para fazer a taxação são todas inverídicas. Acho que as pessoas devem se candidatar. Eu acho que é importante o Zema. Sabe, se ele tiver a performance que ele teve no Roda Viva, vai ser um desastre para ele. Ou deixa de ser o falso humilde Vamos dar um e pausa aqui começa a pro senhor dizer daqui a pouco, verdade, começa a dizer que já tem coisas. muita Peraí, coisa aí para falar. Pô, ele atacou o Eduardo Bolsonaro. peraí, só faltava uma coisa. É, Cadê ele só tem mais um falando de final aí? Tarcísio? Achei Fa, Completa. fa, achei que a gente ia sair comentando vários que momentos. ele Mas vai, falou então vai, sobre, Teófilo. que ele falou sobre o Tarcísio? Hein? Não, vamos falar. É, você viu que Então tá. Vamos lá. Lula dando porrada no Bolsonaro, dizendo que não vai assistir
ao julgamento, tem coisa melhor para fazer, que o Bolsonaro tem que se defender, atacando o Nicolas também. Ele não cita o Nicolas Ferreira, mas ele está claramente falando do vídeo do Nicolas que espalhou a fake news da taxação do Pix, quando o governo queria lá colocar mais regras para o Pix, exatamente para tentar rastrear a lavagem de dinheiro, inclusive por conta dessa sabotagem do Nicolas e da direita, por não terem colocado essa regra, demorou-se mais para se descobrir aí o tamanho da lavagem. E tem gente que parece que nem foi descoberta ainda. Mas e aí, o que você achou desse início aí, desses primeiros momentos de Lula na rádio? É mais ou menos, eu estou dizendo, na linha daquilo que eu comentei um pouco antes da gente soltar esse vídeo. Ele está desinibido, ele está à vontade agora. Ele está em modo de campanha, ele está partindo para cima dos outros. Aí seria, por que ele não partiu antes? Porque antes o quadro era desfavorável a ele. Ele ainda estava com uma reprovação muito alta, uma desaprovação muito alta, ainda estava com muita dificuldade de recuperar a popularidade perdida. Muitos não acreditavam que ele fosse capaz de recuperar. Até que aí ganhou de presente esse pacote do tarifaço. Não teve nada melhor para ele, Lula, para o governo Lula, do que essa manobra desastrada da família Bolsonaro de despachar um dos seus membros, o Dudu Tarifácio, para ir lá abandonar o seu mandato de deputado federal aqui. Não esqueçamos, ele ainda é deputado federal, mas a cada dia que passa vai diminuindo a possibilidade dele de continuar a exercer o mandato, porque existem regras lá na Câmara. Faltou a tantas sessões ordinárias, Um o cara terço. perde o mandato, né? Deixa o mandato para o seu suplente, para o que seja, mas perde o mandato. E aí o Dudu se manda para lá, imaginando que conseguiria que o Trump salvasse o pai dele. Ele não foi nem necessariamente com o objetivo de arrancar um tarifaço. O Trump já falava em tarifas, não sei o quê, papapá, mas ainda não tinha declarado essas tarifas, anunciado essas tarifas, muito menos a gigantesca tarifa que ele aplicou ao Brasil. Aí o Trump faz o tarifaço que faria com o Dudu lá ou não, porque é uma política de governo dele, não é? Taxar todos os produtos que os Estados Unidos importam de qualquer lugar para fazer mais caixa, para gastar menos, para ter mais dinheiro, enfim, para ajudar aí no dólar, na estabilização do dólar. E mas aí o Trump não se limitou a fazer isso, ele vinculou o tarifaço à absolvição do Bolsonaro. E aí, pô, aí foi mamão com açúcar pro Lula, né? Claro. A família Bolsonaro virou uma família de traidores da pátria, como ele diz, como ele está dizendo, como todo mundo está dizendo, e, e é capaz de conspirar contra os interesses nacionais do Brasil, só para numa tentativa canhestra de salvar o pai que está sendo julgado. E o Trump achou que tá bom, eu vou juntar uma coisa com a outra aqui e vamos ver o que é que isso vai dar. E deu no quê? Na recuperação da popularidade do Lula, na E deu maior também aprovação. Hein? no fim político do Eduardo Bolsonaro, que se voltar ao Brasil é preso, então a anistia que ele lutava, que era só pelo pai, agora também é para ele. Sem a anistia, ele não pode mais voltar. Então, esse embate todo, isso só trouxe prejuízo para a família Bolsonaro, de fato, não só para o pai, como para o filho. Eu nunca vi uma manobra tão infantil, tão desastrosa. Era óbvio que isso aconteceria. Ou eles apostaram que não, que aí o povo brasileiro ficaria entusiasmado com o gesto do Trump de escrever uma carta para Lula e dizer logo no começo da carta: olha, tem que parar imediatamente com esse julgamento do Bolsonaro lá. Como é que é? A gente ia assistir tudo isso assim, sem se indignar, sem reagir.
passivamente, achando que é uma coisa razoável que o Trump está fazendo. Claro que não. Claro que não. Então, essa soma infernal, desastrosa, essa receita maluca de juntar tarifaço com a absolvição do Bolsonaro, deu nisso aí, deu na recuperação da popularidade do Lula, do governo, e deu nesse melhor momento que o Lula está atravessando. Ele se enrola na bandeira nacional, ele, Lula, e diz: olha, o país é soberano, e é. Eu defendo a soberania do Brasil. Está defendendo. E vocês, Bolsonaro, ou a direita, como queira, estão defendendo o contrário. Vocês estão ferindo todos os interesses nacionais. Em nome de quê? Da defesa de um cidadão que foi acusado de tentativa de golpe, abolição da democracia e que está sendo julgado. Como pensar que o Supremo Tribunal Federal responderia a essa carta do Trump dizendo: ah, é mesmo, tá legal, a gente interrompe aqui o julgamento. Então, olha, é o maior tiro. Assim, a gente costuma usar a expressão tiro no pé, deu mais um tiro no pé, deu mais um tiro no pé. Não, esse é um tiro no peito. Os Bolsonaro, a exemplo de Getúlio Vargas, atiraram no seu coração. Só que Getúlio morreu, foi um tiro mesmo, de verdade, revólver, bala, tudo. Eles estão morrendo politicamente. E aí eles estão nesse desespero. Aí o Dudu fica, já não tem mais o que fazer. Dudu, não esqueçamos, foi aquele que antes do pai assumir a presidência da República, já tinha dito: olha, Supremo Tribunal Federal está brincando. A gente fecha com um cabo e um soldado. Ele falou isso numa aula que ele dava para jovens aspirantes a não sei o quê, naquela época, no final de 2018, o começo de Era a Polícia 2018. Federal. Hein? Era Eram aspirante à Polícia Federal, aspirantes talvez. à Polícia Federal, né? E Talvez, aí talvez ele acho que diz era isso, isso. quer dizer, ele já debochava da justiça, ele já desprezava a justiça, o Eduardo Bolsonaro, desde antes do pai assumir. E ele já era deputado federal antes do pai assumir, ele se reelegeu, mas ele já era deputado federal. E assim Claro. ele Porque ele, tratava e se ele referia à justiça brasileira. ele estava, na verdade, repetindo o discurso que ele ouviu a vida inteira em casa. Ele está repetindo o que ele ouvia do Bolsonaro, que com cabo, com soldado, você fecha, isso é coisa do pai. E eles, em casa, quando eram jovens, sempre fizeram piadas sobre dar golpe, sobre implantar de novo a ditadura. Isso eu conheço gente que também é amigo de infância deles e eu sei disso. Era uma coisa comum, era uma brincadeira de família falar em golpe. E ali, quando ele fala naquela aula de cabo e soldado, ele está repetindo o que ele sempre ouviu na casa dele. Eles sempre trataram a justiça dessa maneira, como se tivesse a justiça como adversários, sempre. E quando virou presidente, Bolsonaro de fato fez da justiça o seu adversário. Pois E, é, agora essa conversa familiar, eu digo, essa formação familiar, o fato desses garotos Bolsonaro terem ouvido sempre o pai dizer isso, por que é que o pai dizia isso sempre? Porque ele sempre foi um admirador da ditadura militar de claro, 64. Ele não tinha, na época, idade para. Era muito jovem, era um adolescente, talvez. Ele não tinha a idade para participar, ele ainda não era militar, ele se tornou militar depois do início da ditadura militar. E tinha também. Então, ele guardava ali uma certa inveja de, puxa, não pude participar desse golpe maravilhoso de 64, não sei o quê. revolução, Aliás, que ele hein? chama. Hein? Ele chama de revolução e ele Sim, sempre claro que ele não quis. chama de. Não, nem os militares chamam Ele de quis golpe. restaurar a imagem. Ele sempre teve, não é só uma inveja, é também uma certa mágoa da imagem Tam- que a ditadura ficou uma imagem de ditadura, que trouxe um prejuízo econômico para o país, social, político, que foi horrível. E ele ele sempre foi uma viúva da ditadura, ele sempre quis resgatar a imagem daquele período como se tivesse sido uma coisa boa. Então, bem antes de virar presidente, ele já fazia guerra cultural na internet,
tentando reconstruir a história da ditadura como se tivesse sido algo bom, benéfico para o Brasil. E quando virou presidente, o que ele fez? Tentou instalar uma ditadura, claro. Mas ele também carregava mágoa também pelo fato de, quando ele se torna militar, como militar só se destacou ele, Bolsonaro, pai, só se destacou por ser ele era um bom atleta de corridas a curta distância. Foi assim que ele se notabilizou. Ganhou até o apelido de cavalo, tinha um arranque muito rápido, não sei o Cavalo. quê, chegava na frente. Muito bem, mas depois ele ficou magoadíssimo com os seus colegas de farda. Por quê? Porque ele foi punido com o afastamento. Na verdade, o afastamento dele se deu de uma forma negociada. Ele tinha planejado, ele reclamava muito do salário que recebia como militar, o Bolsonaro. Soldado raso, aquela coisa, depois vai ascendendo nas patentes. E ele reclamava, e ele chegou ao ponto de planejar detonar bombas em quartéis e em pontos chaves do Rio de Janeiro Al- para Adutoras, provocar né? ali uma convulsão e conseguir salários melhores, não só para ele, mas para a tropa toda. E aí ele foi forçado a se afastar do exército. Ele foi, chegou a ficar preso um tempo, depois ele respondeu a processo no Superior Tribunal Militar, e aí houve uma negociação ali. Para não continuar aquela discussão interminável dentro do tribunal, o processo ia e vinha, ia e vinha. Então, disseram, tudo bem, a gente vai te dar a patente de capitão e você cai fora de imediato. E isso magoou muito Bolsonaro. Ele ficou muito magoado com seus próprios colegas de farda. E aí resultou nesse presidente que a gente conheceu e que hoje está em julgamento. É, mas o Lula também falou hoje, quer dizer, a gente viu aí até como ele se referiu ao Zema, que é o governador de Minas Gerais, que fica dizendo aí, eu vou ser candidato a presidente, olha, eu sou presidenciável, olha, eu aspiro à presidência. E o Zema hoje seria incapaz de se eleger senador por Minas Gerais, porque ele não tem mais cacife para isso. Não tem mais cacife para isso. Mas muito bem, aí o Lula olha o quadro e diz, bom, Zema, eu vou gastar pouca bala com o Zema, porque o Zema não dá. Não vai ser candidato, a direita não vai de Zema. Com o Caiado, eu vou deixar ele em paz aí em Goiás, porque esse também né, não tem condições. Quem é que vai me enfrentar? Só tem um com chances de enfrentá-lo e de disputar uma eleição mais ou menos ali aguerrida. É o senhor Tarcísio. É esse? Então vou provocá-lo. Vou começar a provocá-lo. Vou começar logo batizando ele como candidato do Bolsonaro. Na semana passada, ou foi nesta semana? Acho que foi ainda nessa semana. Numa reunião ministerial, ele disse, o Lula disse, na parte fechada dessa reunião, ele disse: olha, Tarcísio é que vai ser o candidato. Mas agora ele começa publicamente a criticar o Tarcísio. Então vejam o que ele disse hoje, a Rádio Itatiaia, a respeito do Tarcísio de Freitas. Solta aí, o Alice. Ou ele melhora, ou deixa de ser o falso humilde e começa a dizer verdade, Isso ainda começa é a o dizer coisa Zema. concreta, ou ele vai ser desmoralizado na campanha. É importante que eles se preparem para isso. Mas eu acho que todos devem ser candidatos, quantos quiserem. O Tarcísio quer ser candidato, o Zema quer ser, o Caiado quer ser, o Ratinho Júnior quer ser, não sei mais quem ser, não sei quem, deve ser todo mundo. Sabe? Ainda vai aparecer mais candidatos. Vai ser, quanto mais aparecer, E a melhor. O provocação Bolsonaro, no nós temos que Tarcísio? reconhecer que o Bolsonaro tem uma força no setor de extrema-direita muito forte. Tarcísio. Ele vai fazer o que o Bolsonaro quiser. Até porque se o Bolsonaro, ele não é nada. Ele sabe para ser candidato à reeleição, eu tenho que estar 100% com saúde. Eu tenho que estar com a minha cabeça muito boa, tenho que estar fisicamente bem. Então, se eu tiver como eu estou agora, na sua frente, eu não tenho dúvida que eu serei candidato. Não temos condições de devolver esse país ao fascismo que governou durante os últimos anos, porque esse país foi semi-destruído.
Veja, no que interessa mais que essa referência a Tarcísio. Ele disse o quê? Olha, o Tarcísio só vai fazer o que Bolsonaro mandar. Ele está adesivando toda vez que ele pode agora o Tarcísio como um candidato pau-mandado de Bolsonaro. Se Bolsonaro der o apoio a Tarcísio, Tarcísio será candidato. É isso que ele diz ou quer dizer. Se não der, não será. Por quê? Porque Tarcísio não tem voto suficiente para se eleger presidente da República. Quem tem a força, disse o Lula nessa mensagem, ou na passagem, num trecho dessa entrevista, na rádio Itatiaia, foi: olha, sem o Bolsonaro, Tarcísio não é nada. Aí, bom, aí os coleguinhas fizeram o dever de casa. Correram atrás do Tarcísio hoje, lá em São Paulo. Ele estava lá numa inauguração de um hospital e perguntaram para ele: vem cá, viu aí o que é que o Lula disse a seu respeito? Aí, resposta do Tarcísio. Resposta do Tarcísio, cadê? Está aqui. Não perco um minuto pensando nisso. Aí Imagina. todo mundo disse: vai complementar, vai dizer mais alguma coisa. Nada, silêncio absoluto. Não perco um minuto pensando nisso. Aí os coleguinhas mudaram de assunto. Devia ter insistido. Mas vem cá, como é que é? O presidente da República te elege para ser o adversário dele. Diz que você não tem nada, não tem força, não tem coisa nenhuma e que você vai fazer o que o Bolsonaro mandar. E o senhor só tem essa resposta para dar? O Tarcísio poderia repetir a resposta dele ou ir adiante. Não, aí deixa Tarcísio aí mais confortável. Não vão provocar tanto o Tarcísio. Eu não sei, né? Jornalismo antigamente a gente provocava todo mundo, a direita, a esquerda, tentava arrancar outras informações. Hoje a gente vê mais passivamente as coisas. Deve ter a sua sabedoria, a sua maneira de fazer jornalismo. Mas enfim, o Tarcísio, aí sim, mas aí o Tarcísio mudou de assunto, eu ia esquecendo de dizer. Depois de dar essa resposta, diante da falta de insistência dos jornalistas em mais perguntas, um deles ainda disse: vem cá, e aí, como é que o senhor está vendo esse julgamento do Bolsonaro? Aí o Tarcísio falou. E veja como fez a felicidade do Lula de novo. Porque o Tarcísio só faz botar o boné do candidato do Bolsonaro. Ele está ele tá querendo essa marca, exibir essa marca, claro, com a pretensão de herdar os votos de Bolsonaro, mas Claro. também com o risco de herdar a rejeição de Bolsonaro, que é muito grande. E o Tarcísio aparentemente não está levando isso em conta. Aí quando lhe perguntaram, vem cá, e aí, o julgamento do Bolsonaro? A resposta do Tarcísio: eu não sei o que vai acontecer. O que eu sei é que o Bolsonaro é inocente. Eu convivi com ele de forma muito próxima esse período todo. Fui ministro dele. Continua Tarcísio. Um presidente que está planejando algo não nomeia os comandantes da força do governo que o sucederá. Então tem muita coisa aí que não faz o menor sentido. Na minha opinião, eu acredito muito, continua Tarcísio, e tenho convicção absoluta da inocência de Bolsonaro. E se houver justiça, ele será inocentado. Aí ele veste a fantasia de bolsonarista com as vantagens que isso lhe acarreta, mas com enormes desvantagens. Ele acha que vale a pena. Ele acha que mesmo se juntando a uma pessoa tão rejeitada como o Bolsonaro, ele pode chegar lá. E veja, ele diz que me chamou muita atenção esse trecho. Eu convivi com ele de forma muito próxima esse período todo. Fui ministro dele. E nunca achou que. Sou eu que pergunto agora. E nunca achou que Bolsonaro estava sendo hostil com a justiça desde o início do seu mandato.
E nunca ouviu falar nem remotamente que Bolsonaro poderia, quem sabe, contudo, porém, tentar dar um golpe. Nunca ouviu falar disso. Com todas as ligações militares que o Tarcísio tem, porque ele foi um militar, ele é um militar da reserva. Ele se formou em engenharia militar, serviu ao exército, tudo direitinho. Saiu, foi para a reserva. Foi. Ele nunca ouviu falar disso. E Uhum. depois que se elege governador e que Bolsonaro perde a eleição, a reeleição para presidente, ele também ficou esse tempo todo distante, sem ouvir murmúrios sobre tentativa de golpe. Todo mundo ouvia, podia não ter certeza, mas ouvia. Ele não. E aí ele considera o Bolsonaro inocente, e se ele diz, se houver justiça, ele vai ser inocentado, ele está dizendo o seguinte: olha, se ele for considerado culpado, é porque não há justiça. É porque não se fez justiça. É a mesma coisa que Bolsonaro fala. É a mesma coisa que o Trump está falando. Olha, solta aí o rapaz. E aí aplica o Trump sanções aos ministros do Supremo Tribunal Federal. É a mesma coisa. É o mesmo discurso. E bancar o inocente, o cara que nunca ouviu falar de golpe, de Nunca ouviu tentativa de falar. golpe, com Bolsonaro ainda como presidente, ele candidato a governador em São Paulo, Bolsonaro aqui. Os dois sempre muito ligados, como ele mesmo reconhece, e ele nunca ouviu falar de nada. E aí chega agora, depois de todas as provas reveladas, depois de tudo que se sabe, e ele deve saber muito mais do que tudo isso que foi revelado. Ele disse: não, é inocente. Bolsonaro é um inocente. E se for condenado, é porque não há justiça. Não se fez justiça. Esse é o bom moço que a direita tem para apresentar como seu candidato a presidente no próximo ano. Eita, tá bem Agora, representado aqui. agora, agora, antes que a gente chegue no bloco, Guga, do nosso convidado, que hoje temos um convidado muito importante que tem muito a nos contar, principalmente sobre militares, golpes de Estado e a formação de militares. E as ditaduras.